Olá, saudações, amados irmãos, saudações, meus amigos. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta com mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Meus irmãos, no nosso momento devocional de hoje, eu irei partilhar com vocês de uma história que eu ouvi e muito provavelmente você já conhecia ou já ouviu sobre essa história. Bom, eu ouvi e de facto não tenho a certeza se é uma história verídica que aconteceu mesmo ou é uma ficção. Mas é uma história que eu ouvi e ela tem uma lição e eu gostaria de partilhar com vocês desta lição. Bom, a história ela passa-se no Velho Oeste e é sobre um rapaz que foi condenado à pena de morte por causa dos crimes que ele cometeu no passado. E nesta mesma cidade, nesta vila, os aldeões desta vila, eles dirigem uma carta ao governador desta mesma pequena vila, dirigem uma carta ao governador com um pedido de clemência pelo rapaz. E o governador, preocupado com a situação, queria saber o porquê que toda a gente da cidade estava a lhe dirigir uma carta de clemência para este rapaz. Queria conhecer o rapaz e então o governador decide disfarçar-se de pastor, de pastor e vai até a delegacia, vai até ali onde estava preso à espera da hora de ser executado. E então o governador vai até a prisão e disfarça-se de pastor e leva uma Bíblia. E na Bíblia ele põe aí uma carta uma carta de clemência ou então perdão, vamos colocar nesses termos, uma carta de perdão para absolver o rapaz dos seus crimes e da sua sentença. E vai o governador disfarçado de pastor e chega lá na prisão, saúda o rapaz e tenta manter um diálogo com o rapaz. Acontece que o rapaz recebe mal o pastor, cospe na cara do pastor, fala palavras duras com o pastor, porque vai-te embora, não preciso de ti, porque é que estás a vir aqui, o que é que vais fazer? Se eu daqui a pouco vou ser executado, o que é que... Palavras duras, palavras de ódio e coisas parecidas. E o governador, disfarçado de pastor, retira-se e sai. O governador vai-se embora. Quando o governador vai-se embora, vem o guarda e chama o rapaz e olha para o rapaz e dirige essas palavras: Tu és mesmo burro. Aquele homem, aquele pastor que acabou de sair aqui, que queria falar contigo, era o governador. E naquela Bíblia ele tinha uma carta de perdão, de clemência para ti. O rapaz, o mal já estava feito, o que estava feito, e não havia mais como voltar atrás. E no dia seguinte, antes do rapaz, deste jovem, ser executado, ele pede um momento
para dirigir as suas últimas palavras. E estas foram as palavras deste rapaz: eu vou morrer, mas eu não vou morrer por causa das coisas que fiz. Eu vou morrer porque eu recusei a graça, recusei o perdão. Esse é mais ou menos um resumo da história, um resumo das histórias que eu fiz conforme eu ouvi e daquilo que ouvi, daquilo que aprendi. Este é mais ou menos o resumo. Então, amados irmãos, as palavras do jovem foram que eu não vou morrer por causa das coisas que fiz de errado. Eu vou morrer porque recusei a graça, porque recusei o perdão. Porque recusei o perdão. E isso, amados irmãos, é já aqui onde quero entrar para o nosso momento devocional de hoje. Aquilo que o Espírito colocou no meu coração para trazer para vocês, para trazer para mim, para todos nós, como lembrete. Deus, meus irmãos, Ele é justo e fiel. A sua palavra na Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No entanto, Deus, cheio de amor e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para que no meu lugar, para que no seu lugar, Ele morresse na cruz. Ele morresse pelos nossos pecados. E Cristo morreu no nosso lugar sem pecado. Não se achou pecado nele. Mas como a palavra de Deus diz que Deus é justo e fiel e que o salário do pecado é a morte, então alguém tinha que morrer pelos nossos pecados. Alguém tinha que morrer pelos nossos pecados. Então é com a morte de Jesus, que Deus encontra uma forma de ser justo e fiel. Encontra uma forma de fazer justiça e ser fiel. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer por causa dos nossos pecados. E por amor a nós, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Mas ele morreu sem pecado. E a sua morte é suficiente para todo mundo. A sua morte é suficiente para todo mundo. Jesus Cristo morrendo na cruz por nossos pecados, Deus, Ele faz justiça. Porque Deus é soberano e a sua palavra é para sempre. O que Deus disse, Deus disse. Porque Deus é imutável. Deus é soberano e imutável. Se a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então tínhamos que morrer. Eu e você, porque nós somos pecadores, porque nós pecamos. Então merecíamos morrer. Mas Deus também cheio de amor e cheio de misericórdia. Ele deu o seu Filho para morrer no meu lugar. E ali Ele fez a justiça. E onde está a sua fidelidade? A sua fidelidade está quando Ele diz que Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Então, com a morte de Jesus, Deus não só fez justiça, mas também encontrou uma forma de oferecer o perdão. De oferecer o perdão pelos nossos pecados.
se reconhecermos os nossos erros e confessarmos os nossos erros e nos arrependermos dos nossos erros. Não seja como este rapaz, porque é pela fé, é só pela fé que seremos capazes de nos arrepender. Só com a ajuda de Deus que seremos capazes de chegarmos ao verdadeiro arrependimento. E uma coisa também que eu queria transmitir, que eu queria falar com vocês, amados irmãos, você que está a me ouvir agora, nesta hora, algo também que eu gostaria de partilhar com vocês, é que não vamos dar brecha, não vamos permitir que o inimigo use da culpa para nos prender. Não vamos permitir que o inimigo use-se da nossa culpa para nos prender e nos afastar cada vez mais da presença de Deus. Porque muitas vezes é isso que acontece, meu irmão. A culpa que sentimos, o remorso que sentimos, nos faz afastar de Deus. Porque Deus é Deus que corre para a humanidade. Mas a humanidade, ele corre de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nos sentimos sujos, nos sentimos culpados das coisas erradas que fizemos contra Deus, das coisas que fizemos, dos erros que cometemos. Então, o Satanás, ele usa a nossa culpa para nos prender, para nos privar das coisas que Deus reservou para nós. Por causa disso, amados irmãos, o rapaz desta história, ele rejeitou a graça, rejeitou o perdão. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho da graça, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos erros. Não importa o que você fez hoje ou o que você fez no passado. Deus não está interessado com o seu passado. Deus não está interessado com o seu passado. Deus quer moldar você hoje, agora, para mudar o seu presente e o seu futuro, para que tu possas caminhar com Ele e Ele consigo. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, do nosso Pai, esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. E vamos lembrar destas palavras de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz a cada dia e siga-me. Amados irmãos, este foi o nosso momento devocional para que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. E nos encontramos no nosso próximo momento devocional. Mas antes disso, teremos o nosso programa, o que a Bíblia ensina, com o nosso convidado, reverendo Afonso
Ngimbi, onde estaremos a falar sobre o papel dos pais na educação cristã dos filhos. É já neste domingo. Conto com a vossa presença. Amém.